Estamos de volta com mais um programa OAB em Foco e hoje trataremos de dois assuntos muito interessantes, sendo que, primeiramente, ainda vamos ter que nos reportar aquela nossa tragédia aí de janeiro, que ainda existem questões pendentes que os nossos convidados estarão hoje analisando e esclarecendo para a população. E depois nós entraremos numa questão de direito de família, né, que particularmente também eu gosto muito de tratar desse tema, que é a alienação parental. Então, para tanto, nós temos aqui hoje o excelentíssimo juiz titular da 2ª Vara de Família, Dr. José Ricardo Ferreira de Aguiar, a doutora Valéria Benedito Alves e a assistente social da Vara da Infância, Juventude e Idoso, Tânia Luna. Então, começando o nosso primeiro assunto, que é sobre a questão dos desaparecidos, doutora Valéria. Sabemos que a senhora está divulgando para algumas famílias, né? Tá atuando muito em cima desse assunto. E como é que está essa questão das certidões de óbito, que muitas pessoas ainda não conseguiram adquirir porque os seus entes queridos ainda não apareceram? Como é que está sendo tratado isso ainda agora aqui no município? Na verdade, esse tema dos desaparecidos, doutora Marisa, ele começa a ser tratado agora, né? Aqueles que foram reconhecidos e sepultados por uma decisão judicial naquele momento da tragédia, de todo o clamor e tudo mais, ainda existem processos que gradativamente estão sendo liberados à medida que são preenchidos os requisitos para que essas certidões de óbito possam sair, né, efetivamente pelo RCPN. Os desaparecidos demandam um outro tipo de processo, porque também demanda outro tipo de prova. Não basta declarar que a pessoa desapareceu. É necessário que a pessoa tenha um mínimo de prova, né, que a pessoa residia no local da calamidade, que era conhecida, né, da vizinhança, que estudava na escola, algum tipo de documento que possa dar um indício de que aquela pessoa realmente existia, né? E isso tudo, além de passar pelo magistrado, passa também pelo Ministério Público, que é quem, na verdade, exige os requisitos para que o juiz possa, então, deferir e declarar esse óbito, né, para que, então, haja a emissão da certidão de óbito. Na verdade, existia uma discussão, vou perguntar até para o doutor José Ricardo, sobre se isso seria tratado como declaração de ausência, né, se chegasse a uma declaração de ausência ou morte presumida, não é verdade? Então, como é que isso está sendo visto pelo judiciário, doutor José Ricardo? Vocês atacaram bem a questão. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao OAB por esse trabalho que tem feito em termos de veiculação dos direitos da sociedade de Teresópolis e também pelo convite, visto que hoje o judiciário está querendo se afastar daquela figura do juiz intocável, do juiz inacessível. Hoje é uma das obrigações do judiciário chegar à população para que a população tenha acesso com mais rapidez, com mais humanidade aos seus direitos. Então, esse tipo de trabalho que vocês têm feito tem sido muito importante e nós do judiciário sempre estaremos à disposição para comparecer, para tentar levar à população um mínimo de conhecimento de seus direitos. Vocês já deixaram bem claro a forma correta de se expedir as certidões de óbito, se declarar a morte desses indivíduos cujo corpo não foi encontrado. Nós teríamos as duas alternativas, a declaração de ausência e a chamada morte presumida. Qual foi a primeira preocupação num procedimento civil, na esfera das varas cíveis, da declaração de ausência? Seria o lapso temporal que seria necessário para isso. Nós teríamos uma perda de tempo muito grande até se declarar a ausência para depois conseguirmos expedir as certidões de óbito. E por que tanto interesse nas certidões de óbito? Que sem elas nós não conseguimos a sucessão, que é a transferência de imóveis entre herdeiros e falecidos, nós não teríamos os alimentos, nós não teríamos o direito ao INSS, ao recebimento de pensões. Sem a declaração de óbito, sem o atestado de óbito, nós não teríamos a extinção de punibilidade de processos em que as pessoas eram réus,
ações iam ficar eternamente no judiciário, porque não seriam encontradas pessoas. Então, o judiciário de Teresópolis, imbuído, quando eu falo judiciário, é OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, estão unidos no sentido de que a melhor situação, a melhor solução do problema atual será através da declaração da morte presumida, que é possível, no caso, em tela, pela ocorrência notória e indiscutível da tragédia que assolou a nossa cidade e ceifou várias vítimas, ceifou a vida de várias vítimas. Então, o caminho jurídico que será adotado em sua maior parte será a morte presumida, na vara de família. E tem, doutora Valéria, já como é que está o andamento desses processos? Olha, particularmente falando, eu tinha ainda alguma reserva em distribuir essas ações em razão de não ser o mesmo entendimento dos juízes das duas varas de família. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Zé Ricardo e depois, no segundo momento, com o doutor Rafael. Isso não ocorre. O entendimento é unificado. Os dois magistrados das duas varas de família entendem da mesma forma. Então, vai ser dado como, vai ser declarado o óbito por presunção de morte, né? E a competência é da vara de família em razão da lei de registro público, que permite assim, e também do Código Civil. Então, a distribuição ainda é pequena, mas eu acredito que a partir desse esclarecimento que nos foi dada a oportunidade através do programa, as ações vão começar a aparecer em maior número, né? E vamos poder resolver mais esse problema das vítimas da catástrofe. Aí, aproveitando que a gente está tratando desse assunto, o senhor até já colocou a questão do que é necessário para dizer que aquela pessoa existia, na verdade, mas o que a família deve levar para o advogado, no caso, ou na Defensoria Pública, né, se for se utilizar a Defensoria, de documentos, né, para esse tipo de ação? É importante esclarecer. Bem, é importante esclarecer, sim. Essa questão da documentação, a gente sabe que muitas pessoas perderam tudo, absolutamente tudo, inclusive a vida de seus parentes, dos seus parentes, né? Então, o que for possível arrecadar de documento da pessoa que está desaparecida é importante. Se a pessoa não tem com ela, mas se ela souber onde a pessoa foi registrada, uma segunda via da certidão de nascimento ou de casamento daquela pessoa, se era menor, se era uma criança, um adolescente, frequentava a escola nos seus arquivos tem muitos documentos, inclusive dos pais, que pode ajudar muito nessa prova, né, de existência daquela pessoa. Os vizinhos fazerem declarações, né, de que residem naquele local e que aquela pessoa residia naquele local. Crediários em lojas, contas bancárias, cartas recebidas, cobranças recebidas, todo tipo de documento. Quando a gente fala documento, leva-se em consideração carteira de identidade, documento público. Não, de forma alguma. Toda e qualquer referência daquela pessoa poderia ocupar aquela região, aquela localidade, serve como matéria de prova. Obviamente, tem determinados casos que boa parte dessa prova será muito pouca e nós teremos que partir para a prova oral também. São testemunhas, familiares, vizinhos, professores que poderão depor que aquela pessoa era moradora daquela região para que seja declarada a ausência. A princípio vem a pergunta das pessoas, por que essa preocupação? Porque não a mera declaração de um parente daria a condição da expedição da certidão de óbito. Porque a declaração de óbito de alguém, a expedição de uma certidão de óbito deve ser resguardada de todos os aspectos jurídicos. Por quê? Para evitar que criminosos se abstenham de cumprir ou deixem de cumprir as suas obrigações para com a justiça, pessoas não se aproveitem em herdar aquilo de algo
de alguém que ainda não morreu. Então, por isso a necessidade do judiciário em buscar o máximo de prova possível a fim de evitar a lesão do direito ou do Estado ou da própria pessoa ou daquele que porventura esteja vivo e lhe seja declarada a morte. Cumprir um mínimo de formalidade, né, até para resguardar o direito de todos, é claro, dos mortos. Porque muitas vezes as pessoas, eu ia perguntar até isso, doutor Zé Ricardo, porque as pessoas às vezes não entendem, né, e reclamam muito, acham que é um excesso de formalidade. Porque, na verdade, estão vendo consentimento, estão com problema, realmente, né? E elas estão vendo consentimento. Eu preciso disso, eu já estou sofrida porque eu perdi esse ente querido, por que eu não consigo logo, né, resolver isso judicialmente? Está aí o que o doutor José Ricardo falou, que essa é a preocupação, né, do judiciário, enfim, também da OAB, dos operadores de direito, porque a gente também não pode estar, de certa forma, se não tomar certos cuidados, está cobertando aí, pode ser um crime ou uma outra situação que venha causar prejuízo até para aquele familiar. Não só para a sociedade como um todo, mas para essa pessoa mesmo que está desejando a obtenção dessa certidão, pode depois vir a ser prejudicada com isso, né, doutora Valéria? Por força do evento, eu gostaria até de lembrar, né, e salientar que uma das coisas que mais ficou claro na nossa cidade foi a humanidade com que, o despreendimento com que os profissionais ligados ao direito de Teresópolis se dedicaram em relação às vítimas da tragédia. Aqui em Teresópolis aconteceu algo seguramente nunca visto no país, até por força da própria tragédia, mas mesmo nas instituições. Eu sou operador do direito há cerca de 30 anos e nunca, ou mais 35 anos, eu nunca ouvi dizer que teria ocorrido a fusão da OAB, ou seja, a integração, a unificação da OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura e o Poder Executivo. Não há, no histórico nacional, uma ocasião em que todos os poderes se fundiram em um só para atender uma população vitimada de uma tragédia ou de uma situação. Aqui em Teresópolis, nós tivemos um exemplo de cidadania assim, fantástico, tanto das instituições quanto dos colaboradores, comerciantes e pessoas de Teresópolis. Todos buscaram atender às necessidades da população. Então, hoje, as pessoas que foram atendidas me procuram e agradecem o trabalho do Judiciário de forma completa, inclui-se a OAB e Ministério Público e Defensoria, e nós estamos entrando numa nova fase. O problema é esse, numa nova fase, em que os que foram encontrados, boa parte está se resolvendo de forma muito acelerada a expedição das certidões de óbito. Contudo, os chamados desaparecidos, boa parte dos desaparecidos, não está sendo não estamos ainda num momento, não estamos num momento ainda de crise por excesso de pessoas procurando essas ausências. Por quê? Muitos dos que morreram em companhia de seus familiares mais próximos. Então, nós teremos um grande número de desaparecidos, a expectativa de um grande número de ações neste sentido, com certeza, mas não tão grande como se espera. Porque, embora tenha ocorrido a morte, embora tenha ocorrido o desaparecimento de determinada pessoa, aqueles que precisam viabilizar o atestado de óbito para buscar algum retorno, faleceram junto com essas pessoas. Até mesmo com relação à parte hereditária. Por quê? Porque boa parte das propriedades também desapareceram por força da tragédia. E a questão da informação também, né? Pouca informação, né, nesse sentido, e a gente entende, né, que a questão dessa informação também é que não dá para o juiz ficar na porta do fórum dizendo a todo mundo o que tem que trazer ou deixar de trazer. Né? Então, acho que cabe a nós, a mídia, de maneira geral, né, informar a população, até para que ela procure, né, o direito dela, seja através da Defensoria, ou do Ministério Público, ou de um advogado, enfim. Né, a informação é importante.
Tânia, você queria dizer? Eu só queria acrescentar que eu observo, até a partir da preocupação que a Cruz Vermelha, né, sinaliza, é a questão da depressão que algumas pessoas, né, o estado de depressão que algumas pessoas entraram, e que leva a uma apatia, e que essas pessoas estão demorando um pouco. Por exemplo, o pai que perdeu os filhos e que perdeu a esposa, né, ele demora um pouco a entender que ele precisa fazer alguns movimentos, né, legais para se reassumir enquanto cidadão, quer dizer, para recuperar algumas coisas que ele perdeu. Eu digo isso porque a gente acaba, lá na Vara da Infância, também trabalhando muito em torno disso, né? São pais, por conta de processos que nós acompanhávamos, então, na verdade, a ligação que aquela família tinha com o judiciário é via Vara da Infância. Então, eles procuram a Vara da Infância, no sentido, olha, todo mundo que me conhecia morreu, meus familiares morreram, eu só tenho a senhora, eu só tenho a doutora Inês, eu só tenho os senhores aqui para dizer que eu estou dizendo a verdade. E aí, Excelência, o que eu queria perguntar para o senhor, na verdade, é o seguinte: umas 2 semanas, eu fiz uma declaração, acho que para a Defensoria Pública, dizendo que eu conhecia aquela família, eu conheço aquela família, eu sei da existência daquela família, e que, na verdade, só aquele pai e aquela filhinha continuam existindo. Eu não sei, depois, enfim. Mas é válida essa declaração? Eu confesso assim, eu fiz e nem perguntei à doutora Inês se... Fez bem de fazê-lo, porque a declaração, ela só não pode ser falsa. Ou seja, você não pode afirmar aquilo que você não sabe. Essa declaração sua, ela é válida como um daqueles elementos que a doutora Valéria falou. Uma declaração não vai ser o fundamento básico. Ele, de posse só dessa declaração, ele não vai poder conseguir o atestado de óbito daquelas pessoas que ele relatou a você como assistente social, mas com certeza já é um indício para que o juiz saiba que, aliada a essa declaração a outras provas, como os boletins de colégio, as matrículas das crianças, um crediário da esposa, toda essa relação de documentação com essa prova que você forneceu, servirá em muito, ainda mais na situação em que nós nos encontramos, que, como já dito, não só as pessoas morreram, como seus pertences e seus documentos desapareceram. Bom, nós vamos fazer aqui um breve intervalo e voltamos no próximo bloco. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje recebendo o excelentíssimo doutor juiz de Direito da 2ª Vara de Família, daqui de Teresópolis, doutor José Ricardo Ferreira de Aguiar, advogada doutora Valéria Benedito e assistente social do Juizado da Infância, Juventude e Idoso, Tânia Luna. Nós agora vamos conversar um pouco sobre alienação parental, né? Temos uma lei recente e é um tema já muito conhecido no judiciário, mas a partir dessa lei é que realmente as pessoas começaram, né, a sociedade como um todo, a entender um pouco melhor desse assunto. Então, nós achamos muito pertinente trazer à tona, a baila aqui para esse programa, porque ainda existem muitas discussões, e sempre vão existir, mas, de certa forma, a gente conseguiu um pouco explicar de que se trata e como a gente pode fazer para minimizar esse problema. Então, eu queria perguntar para a Tânia Luna, explicar um pouquinho o que seria essa síndrome da alienação parental, né, para que as pessoas entendessem um pouquinho do que a gente está falando. Bom, eu vou ler o que diz a lei e depois eu posso começar a explicar da forma mais prática, né? Essa lei da alienação parental, que foi sancionada no ano passado, em agosto, ela diz o seguinte, ela explica o que é alienação parental. É a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com estes. Então, na verdade, é assim, a alienação parental é o comportamento, na verdade, de quem tem a guarda de uma criança em torno, com a intenção de fazer com que essa criança crie obstáculos ou com que essa criança ou adolescente se afaste do outro. Né? Isso, na verdade, assim, essa lei é do ano passado, mas nós no judiciário e quem trabalha, os operadores do direito, como a gente fala, nós já lidamos com isso, já trabalhamos com isso há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu considero uma das questões mais delicadas
do direito, né, já participei de alguns fóruns, de algumas palestras e tudo mais, e enquanto assistente social, que faz parte da equipe técnica de uma vara da infância e já fiz da vara de família, eu posso assegurar que é realmente um dos motivos, uma das causas de vários comportamentos complicados e preocupantes que crianças e adolescentes passam a apresentar depois de um determinado momento em sua vida. Inclusive, existe uma estatística, né, que 90% de filhos de pais divorciados sofreram alienação parental. Então, veja que isso é gravíssimo, né? Na verdade, em certos casos, é muito sutil, acho que na maioria dos casos. Então, estava até lendo sobre isso, que o Brasil é um país onde a incidência de alienação parental é muito grande, né? Então, você pensar que 90% dos filhos, né, de pais divorciados passaram de algum tipo de alienação, né, é realmente um número preocupante. Doutora, aí a princípio a gente pode imaginar o seguinte, quem está fora dessa discussão e dessa realidade pode imaginar que é um levantamento exagerado, mas assim, com a experiência que eu tenho, eu digo que não, porque é realmente muito comum, porque essa alienação ela acontece muitas vezes de uma forma até involuntária, né? A mãe, que detém a guarda na maioria das vezes, ela não se programa ou ela não se trabalha no sentido, eu quero que meu filho odeie o pai. Não, a mágoa que ela sente, por qualquer que seja o motivo da separação, muitas vezes por ter sido traída, por se sentir traída, ou o genitor do seu filho não corresponde exatamente às expectativas que ela tinha enquanto ex-marido, né? E ela acaba, mesmo que involuntariamente, fazendo comentários, né, que às vezes a gente pensa o seguinte, para os leigos, né? Quer dizer, quem está fora dessa realidade. A alienação parental, então, é quando a mãe, ou quando a avó que cuida da criança, ou quando o pai impede a criança de ver o pai? Não. A alienação parental também passa por comentários que desqualifiquem aquele pai, né? Você vai sair com teu pai hoje, aquele cachaceiro, você vai sair com aquele teu pai que está namorando aquela fulana, aquela isso. O teu pai, eu posso assim dizer que dos casos complicados, né, é quando a mãe, para impedir uma visitação, ela chega ao exagero, e aí já não é mais uma alienação involuntária, né, um movimento alienante involuntário, é um movimento trabalhado, e muito bem trabalhado, é quando essa mãe, ou a avó, ou então o inverso, né, o pai, enfim, mas a gente fala mãe porque na maioria dos casos é a mãe que detém a guarda da criança, né, até hoje. Quando essa mãe consegue convencer a criança de que ela está sendo vítima ou foi vítima de um abuso sexual, e depois a gente sabe, né, eu já vim aqui no programa falar sobre abuso sexual infantil, e culminou assim no momento em que a gente começa a levantar as questões e necessidades da sociedade se preocupar com essa questão do abuso. Então, algumas mães passaram também a utilizar, né, essa questão do abuso sexual como mecanismo, exatamente, para junto ao judiciário conseguir esse afastamento. Abuso sexual ou maus tratos de forma geral, né? Maus tratos. E existe, até acho que o doutor Zé Ricardo pode explicar para a gente isso melhor, maneiras de você até diagnosticar quando é realmente maus tratos ou abuso sexual, ou quando foi implantado na cabeça da criança, na hora que a criança é ouvida, até pelo assistente social, o psicólogo da vara de família, perceber que existem situações, por exemplo, que ela vai responder de uma certa forma, né, que eu estava lendo sobre isso, que você percebe que isso não está nela realmente, né, que ela usa palavras às vezes que ela não, pela idade dela, ela não tem esse conhecimento, então é porque aconteceu. E quando ela não fala sobre essas coisas, entendeu? Ela comenta sem dar talvez esses detalhes. Eu estava lendo mais ou menos sobre essa forma de identificar se é verdadeiro ou não, que deve ser muito difícil. São várias formas, você tem razão. Mas é primordial para o judiciário o serviço social e psicológico. Por quê? Na verdade, é a seguinte, uma mentira contada por diversas vezes, em determinado momento, passa a ser uma verdade. Então, o serviço social, que tem uma experiência maior e um maior tempo para lidar com essa criança, muitas das vezes é induzida a erro, porque para aquela criança aquilo é uma verdade. Ela acredita que ocorreu depois de algum tempo, que vai sendo embutido na cabeça dela, vai sendo consolidada aquela ideia de ter ocorrido aquele fato,
ela em determinado momento ela passa a acreditar. Neste momento se torna muito difícil ser averiguado e ser constatado se realmente esse abuso ocorreu ou não. Então, nós estamos aqui falando, eu vou fazer um pequeno reparo, ao meu ver, só no que se refere ao início da alienação parental. Porque a gente toma conhecimento dela quando ela chega na esfera do judiciário. Então, há um entendimento pessoal, nacional, equivocado de quando ocorre ou que realmente vem a ser a alienação parental. Porque, na verdade, muitas das vezes, na maioria dos casos, porque as rupturas de relacionamento não se dão instantâneas, a maior parte delas, os relacionamentos vêm se acabando, já nessa fase de deterioração do relacionamento conjugal, começa a existir a alienação parental de forma mais sutil ou de forma agressiva. São várias as formas e várias são as etapas da alienação parental. Então, no relacionamento mesmo, quando casado, a alienação parental já começa a aparecer. E a gente está tratando o tema como se fosse um tema moderno, mas a verdade é a seguinte: a instituição da alienação parental nasceu com a instituição família, há milhares de anos atrás. Desde o início dos primórdios, aquele que se vê aliviado daquele sentimento de amor ou de relação de parentesco, ou com a ruptura do casamento, detendo a guarda do menor, ele passa a usar o menor como instrumento para prejudicar a outra parte, sem se aperceber, em muitos dos casos, que aquele instrumento é o verdadeiro objeto atingido da situação. Então, quando uma mãe ou um pai que detém a guarda busca ferir aquele cônjuge, aquele marido ou mulher que saiu de casa com o filho, não se apercebe em muitas das vezes que ele está atingindo, na verdade, a criança, na maior parte. E por tudo o que ocorre durante a alienação parental, quem sofre os maiores reflexos são as crianças. Elas guardam aquilo para o resto da vida e lhe traz sérios problemas, sérias distorções sociais quando da sua maioridade. Doutora Valéria, no seu trabalho, né, normalmente nas ações que são distribuídas, na comarca, né, pelo menos, vamos nos ater aqui a Teresópolis, como é que você tem visto isso nesses divórcios, separações, obviamente, mais complicadas? Agora é só divórcio, né? Eu trabalho num escritório em que um dos advogados, Dr. Wilson, todos conhecem, meu marido, ele lida na área de família há mais de 30 anos. E a gente já passou por sem números de casos em que a alienação parental ela é patente. Mas também percebemos, tá? Eu estou na advocacia há muito pouco tempo, se comparado a ele, mas já percebemos, podemos observar que, no meu entendimento, principalmente, eu entendo que a estrutura do judiciário ainda não está preparada para os casos de alienação parental. Essa estrutura de assistência social e psicológica, ela é boa? Ela poderia ser mais eficaz. As condições de trabalho, talvez, dos profissionais da área, talvez não sejam as mais adequadas para que se possa constatar o que realmente acontece no seio, não no seio da família, porque isso acontece em regra quando a família já se desfez, né? Mas eu acho que a estrutura, o aparato que é dado para esses técnicos, no auxílio do magistrado, para decidir se aquela guarda vai permanecer com aquela mãe, ou se ele vai transferir a guarda para o pai, ou se ele vai determinar uma visita vigiada, né, em razão de alguma denúncia que eventualmente ocorreu, o aparato para que os técnicos detectem esta alienação parental, para mim, hoje, é insuficiente. Vou ter que interromper só um minutinho para a gente fazer um breve intervalo e voltamos com a palavra com a doutora Valéria para continuar esse assunto.
Estamos de volta com o programa OAB em Foco, conversando nesse momento sobre alienação parental, e vamos devolver aqui a palavra à advogada Valéria Benedito, que estava comentando sobre o tema. Além da questão do aparato técnico, né, o corpo técnico que auxilia o juízo na sua decisão quanto à alienação parental, a gente vem num histórico de sociedade machista. Normalmente, a guarda é deferida para a mãe. Em pouquíssimos casos, até hoje que eu vi, né, a questão do abuso sexual foi muito deflagrado num processo. Mas a grande questão está nos obstáculos que são criados para aquele genitor que não detém a guarda, né? Então, muitas vezes a mãe muda de cidade e ela teria o direito de mudar de cidade, em tese, porque o pai, aquele genitor que não ficou com a criança, com a guarda, ele tem o direito de saber onde seu filho está morando, onde seu filho está estudando, ter todo o acesso ao histórico do seu filho, seja familiar, seja na escola, seja de médico, seja... E eu vejo que o judiciário não tem levado isso muito em consideração, não. As decisões de transferência de guarda são muito poucas ainda. As decisões de visita vigiada são em maior número, mas ainda são muito poucas. E os estudos que foram feitos, pelo menos nos casos em que eu atuei e que tive conhecimento, né, os laudos psicossociais, não foram suficientes para o convencimento do juiz. Tanto que decidiu-se por ficar da forma em que estava. É ruim para nós, advogados, porque você não sabe explicar para o seu cliente o que aconteceu ali. E para ele entender o que aconteceu, é pior ainda, porque ele não detém nem o nosso conhecimento e nem a nossa técnica, né? Há os recursos? Há. Mas o tribunal está muito mais longe da situação do que o juiz, o magistrado e os técnicos que lhe assistem. Então, a questão está sendo posta como uma novidade, mas, como disse o doutor Zé Ricardo, é uma coisa que existe desde a Constituição das Famílias, há milhares de anos. E é a hora de se enfrentar, haja vista a lei, né? E uma coisa que eu queria destacar é que isso não acontece só em famílias de baixa ou média renda, não. O projeto de lei foi idealizado por um juiz do trabalho, que isso passou por essa situação, né? Então, foi necessário que alguém, talvez com um pouco mais de conhecimento, ou de dor, ou se revoltar, talvez, tanto com a situação, que propusesse uma lei para que aquilo acabasse, né? Foi necessário quantos anos? A família existe, como dito, há milhares de anos. Então, o problema existe há milhares de anos e o sofrimento existe há milhares de anos. Normalmente, pelo pai. Você quer comentar, Tânia? Quero, nossa, quero. Já está vendo. Bom, na verdade, como o excelentíssimo senhor juiz, doutor José Ricardo, colocou, às vezes é muito complicado, né, para a equipe técnica, diante daquela situação, chegar a um parecer conclusivo. Tá? Agora, de qualquer forma, tem se trabalhado muito e tem se estudado muito essa questão. Eu já atendi várias situações de alienação parental, é extremamente complicado, é muito trabalhoso, né? Na verdade, a equipe técnica, assim como os magistrados, a gente tem, como em outras situações, em outros fóruns e outras varas, a gente tem que se despir mesmo dos nossos conceitos e tudo mais para conseguir entender aquela situação. Temos que deixar a equipe técnica, assim como o magistrado, não tem sexo, não pode ser homem, não pode ser mulher, né? Nós temos que pensar unicamente com relação àquela criança, àquele adolescente que está sendo atendido. Com relação ao que o doutor José Ricardo falou, que foi perfeito, que eu tinha esquecido, que essa questão da memória da criança, e a criança passa a
ter aquilo como verdade, a gente chama de implantação de falsa memória. Isso é complicadíssimo, porque vai a assistente social e vai a psicóloga e trabalha e acompanha, e o estudo ele não é resultado de uma única entrevista, de uma única visita. Você vai, você conversa, você tenta, aliás, você tenta não, você tem, né, que vasculhar, que observar todo o contexto familiar daquela criança, né, e perceber uma série de coisas. A alienação parental, eu considero, dos pontos que a gente atende na vara de equipe técnica, o mais complicado por conta disso. Uma criança que ela começa aos 2 anos de idade, como o doutor José Ricardo falou, mesmo antes do casal se separar, a ser trabalhada contra o pai, a ser trabalhada contra a mãe, ela chega para nós, o judiciário, quando a bomba estoura, na verdade, quando o prejudicado vem até nós, essa criança está com 7, 8 anos, ela começou a ser trabalhada aos 2 anos de idade, ela acredita fervorosamente que ela foi abusada pelo pai, ou que ela foi abusada pelo avô, enfim, até pela mãe, um número muito menor de processos assim. Existe uma coisa chamada síndrome de Munchausen, que vale a pena a gente estar estudando. Quem não conhece Barão de Munchausen, que é um inventor de histórias mirabolantes. A síndrome de Munchausen, eu já tive casos que a mãe, ela se convence de que a criança tem uma doença, ela consegue convencer o próprio médico de que aquela criança tem aquela doença, o médico manda para a gente, manda para o judiciário um laudo diagnóstico, e você vai durante um bom tempo, às vezes um processo, às vezes não tem que ser um processo demorado, e às vezes a justiça cobra da equipe técnica, que tem que cobrar, porque nós temos prazo, né? E os advogados também cobram, nós temos prazo. Só que existe um tempo de amadurecimento até dessa relação de confiança que a gente tem que estabelecer com aquela criança e com aquela família. E aí você percebe, é complicadíssimo essa questão da síndrome de Munchausen, que a criança, a mãe começa a dizer assim, olha, eu não posso mais deixar, eu quero que ele visite o pai, que o pai visite, mas ele vomita toda vez que o pai aparece. E você fala no nome do pai, a criança vomita mesmo, entendeu? A criança sente dores, a criança está convencida de que ela sente dores, e às vezes a mãe acredita. Diferente, tá, daquela situação que a criança realmente tem uma situação, porque eu estou colocando aqui, então as mães, de repente, vão ouvir e vão falar, não, eu não estou inventando nada. A assistente social foi para a televisão dizer que eu estou inventando que o diagnóstico do médico é falso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe, sim, uma parcela, é uma parcela considerável de mães que utilizam dessa síndrome, sem saber até da existência dessa síndrome, mas também existem aquelas crianças que têm uma situação de saúde, como o caso que eu já atendi, e que muitas vezes a mãe, extremamente preocupada, né, achando que o pai não tem condições, não tem maturidade, não tem habilidade, né, para estar tratando aquela criança, aquela demanda, aquelas necessidades, então ela vem para a justiça, às vezes, para impedir, né, a suspensão da visita, e aí vem o pai, agora, que está se falando em alienação parental, vem o pai dizendo, não, olha, eu quero, né, estou sendo alienado e tudo mais. E uma vez eu escrevi num processo que, na verdade, assim, existe uma diferença, para mim, a diferença entre ser genitor e ser mãe, que eu entendi naquele processo que aquela mulher era uma mãe de verdade, e mãe não espera. Mãe, eu sou mãe de 3, assim, a gente não espera que alguma coisa grave aconteça com os filhos da gente para a gente tentar proteger, né? Mas, infelizmente, eu, enquanto mãe, naquele processo, eu entendi exatamente o que aquela mulher estava passando, mas, enquanto assistente social, o meu parecer não podia ser favorável a ela. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essa clareza e esse distanciamento que não é fácil. Porque você começa, depois que você faz a 5ª visita a uma casa, a uma criança, gente, você já olha aquela criança meio assim, aparentada, né? Você já começa a viver aquela criança que já começa a fazer parte da tua vida de uma certa forma. Você ter falado isso, que muitas vezes a gente enfrenta, né, na questão profissional, que as partes não entendem por que mas já teve uma visita, mas para que vai ter outra? Ela já falou comigo, de novo eu tenho que levar a criança, ou, então, né, ou vai de novo na minha casa, e para você ver a importância desse trabalho, né? E como é delicado, como é sério e influencia tanto aí depois a decisão aí de um magistrado, que o doutor Zé Ricardo também falasse aí, como é que... qual é essa importância desse trabalho do... eu vou aproveitar até o gancho da doutora Valéria para que vocês tenham noção da dificuldade que é a apreciação de um pedido de guarda, visitação e de uma declaração de uma alienação parental. Realmente, o advogado, às vezes, fica com certa dificuldade de, constatada pelo setor social a alienação parental, explicar ao seu constituinte o porquê que o juiz
não deu a procedência da ação e inverteu a guarda. O porquê? Quem são as partes que vêm a juízo a disputa e a informação sobre a alienação parental? Uma mãe ou um pai que detém a guarda, em face do outro que estaria praticando o ato lesivo ao menor. Só que a pretensão não é só declarar este ato sendo lesivo, é ter para si concedida a guarda. Então, em dezenas e centenas de casos, o juiz perceberá a existência da alienação parental, será declarada essa alienação parental cometida por um dos pais, mas nem por isso será concedida a guarda ao outro. Por quê? Diferentemente do advogado, que está vendo o feito sob a ótica do seu cliente, do seu constituinte, o juiz tem que ter o equilíbrio e o bom senso de atribuir àquela questão o que é de melhor para o menor e não para o pai que se vê afastado do convívio do filho. Então, numa fase em que o próprio setor social, médico, psicológico, declare aquela situação de alienação parental, o magistrado não pode simplesmente inverter a guarda. O próprio legislador, ao estabelecer os critérios e as penalidades da alienação, da ocorrência da alienação parental, estabeleceu como penalidades as seguintes, das mais brandas às mais sérias. Em caracterizado a alienação parental, o juiz pode declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, que normalmente é o melhor em casos leves, porque a criança continua com a pessoa com quem ela está mais adaptada. Não sendo revertido em benefício para a criança aquela situação, a situação continuar, o juiz poderá ampliar o regime da convivência familiar em favor daquele que declarou a alienação parental, aumentando o convívio para com o pai ou a mãe que não está sob a guarda da criança. Para quê? Até mesmo para preparar uma situação futura de inversão da guarda, que é uma das causas que eu vou falar à frente. Estipular multa ao alienador. Como cobrar essa multa, de que forma caracterizar a ocorrência e a dimensão. É mais complicado. Determinar a alteração da guarda. Isso pode ser extrema. Você, como psicóloga, pode nos colocar com mais clareza mais à frente, como isso pode ser nocivo a uma criança, ser buscada por um oficial de justiça e arrancado daquela mulher que o convenceu de que aquele indivíduo que provou que é alienação parental é um monstro. Então, na cabeça da criança, ela está sendo retirada de sua proteção e entregue a um monstro. E também pode declarar a suspensão da autoridade parental daquela pessoa que está... Então, quer dizer, o próprio judiciário, o próprio legislador, estabeleceu várias situações, várias penalidades da mais branda a mais severa, para se atender, para se coibir essa situação. Mas muito mais importante de que declarar a alienação parental, dar a quem pede a guarda de um filho, é resguardar os interesses do menor. Mas esse menor está sendo acusado. Mas que nível de abuso? Né? A Aí, própria alienação é um abuso. Pois é, mas é um abuso brando, é um abuso médio, é um abuso... Aí que vem o setor... no resto da vida da criança. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo. Voltamos no último bloco e continuando com essa discussão sobre o tema. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. E continuando aqui o debate sobre alienação parental, eu queria perguntar ao doutor José Ricardo, nessas questões que foram aqui levantadas sobre abuso sexual, maus tratos, quando chega um processo, né, isso percebe que existe isso, há uma denúncia sobre esse fato, qual é a
a postura do que o juiz tem que adotar? Porque sabemos que a Constituição Federal diz que o bem-estar da criança é em primeiro lugar, mas não está ainda aprovado nada, só há uma denúncia de que existiria um abuso sexual. Veja bem, a medida é gravíssima, informada, né? De um abuso sexual de um menor, seja pelo pai, seja pela mãe, seja por um parente próximo. Então, eu pergunto a você, sempre a atitude a ser tomada é a menos lesiva e que coloca menos em risco o menor. Então, se existe no seio familiar uma outra alternativa do que não aquela do risco maior, que seria do abuso, você desloca a guarda dessa criança para o outro pai ou a outra mãe. Em não havendo essa possibilidade, até mesmo para uns avós paternos, maternos, ou até mesmo para tios, pessoas ligadas a essa criança. Vem sempre a dúvida, meu Deus, e se lá na frente provar que as afirmativas era falsa? O que traz menos risco, o que traz menos prejuízo para o menor? Ser deslocada a guarda dela para o outro pai, para o outro elo da família, ou continuar sob o risco da continuidade do ato criminoso praticado. Então, em 90% das denúncias, o bom procedimento do judiciário é de imediato acautelar esse menor fora da situação de risco. E, com a brevidade de dias, uma semana, no máximo, fazer uma audiência de justificação, fazer todos os exames clínicos, fazer os exames psicológicos para ver se aquela denúncia tem um mínimo de fundamento. Em havendo nenhum fundamento, aquela decisão que deslocou a guarda do menor para outra parte, imediatamente é revogada e a criança retorna ao seu seio familiar com quem estava a guarda. Contudo, se houver qualquer indício, é de bom ouvir que a gente mantenha essa criança em um espaço de segurança familiar, que pode ser até mesmo sob a proteção do Estado, caso não haja essa estrutura familiar capaz de receber essa criança. Um exemplo, nós temos pessoas, às vezes, que vivem na cidade com um padrasto, com a mãe ou com uma madrasta e um pai, e o outro elo é falecido e os avós não estão presentes. Então, se você percebe a existência de uma situação feito essa em uma casa onde não há parente próximo, existe conselho tutelar, existe a vara da infância, tem que se deslocar essa criança imediatamente para uma situação de menos risco do que aquela que ela sofre lá. Então, na verdade, o que a gente estava colocando, que o genitor que foi acusado, ele sendo inocente, ele vai sofrer nesse tempo realmente injustamente, digamos assim, mas o bem-estar da criança, como está acima, é isso que o senhor está colocando, exatamente, né? Porque às vezes as pessoas não veem dessa forma, não entendem. É seu filho, você está... Às vezes a pessoa fala, mas isso é um absurdo, é uma justiça, né, no primeiro momento. Mas há que se pensar que se é seu filho, se ele estivesse sofrendo isso de alguma forma por outra pessoa, você não gostaria que ele fosse afastado? Então o juiz não sabe ainda. Então a medida que ele tem que tomar é justamente proteger a criança. Imediatamente, sem qualquer sombra de dúvida. E no momento em que o fato surge, a pessoa se sente injustiçada, mas não se preocupa com o direito do menor propriamente dito. Embora ele seja inocente, é isso que você falou com muita propriedade, ele tem que pensar, e se realmente esse fato ocorresse? E a regra nós sabemos que tem exceções, mas a regra é priorizar a integridade física e moral do menor, acima de tudo, acima do interesse dos pais, do interesse familiar, acima até do interesse do Estado. Então, há de se tirar o menor daquele momento de risco, certo? Eu vou fazer uma comparação grosseira para nós que já fomos da roça, certo? Uma cobra próxima a um filho seu. Você mata a cobra ou espera para analisar se essa cobra é venenosa ou não, certo? Os nossos protetores dos animais que nos perdoem, a parte de ecologia vai ficar aborrecida, mas sem sombra de dúvida, nós estaremos diante da vida de um animal ou da vida de uma criança, mesmo que essa cobra depois seja caracterizada como não venenosa. O risco, a perda da vida daquela criança
teria que ser eliminada a cobra. Então, numa situação dessa, não comparando de forma alguma os pais que são acusados de possível abuso sexual a uma cobra, mas eu diria o seguinte, é a situação de risco. Eu usei essa terminologia, esse exemplo caipira, para trazer à população que nos ouve o comparativo do risco, propriamente dito, que a criança sofre. Então, o primeiro ato é resguardar a integridade do menor. Isto é a melhor coisa que poderia acontecer de forma alguma, porque no momento em que você retira ela da convivência paterna ou materna, mesmo até que tenha ocorrido o abuso, até que ela tenha capacidade de entender que aquilo foi o melhor para ela, ela vai se sentir extremamente invadida em seu direito, extremamente desprotegida fora daquela criatura, que ao nosso ver, obviamente, de qualquer um, é uma criatura que está despreparada para ser pai, mas naquela situação a criança já está, mesmo que sofrida, meio adaptada àquela situação, ela vai ser retirada para ser colocada na mão do estranho ou de um parente que ela não pretendia. Então, sem sombra de dúvida, a atitude é retirar, mas o judiciário tem que parar tudo e priorizar aquele processo para marcar uma audiência para 24 horas depois, 72 horas depois, 48 horas depois, ou seja, você não pode dar o trâmite legal a este processo, ou o trâmite judicial normal de determinar a citação de uma parte, prazo para contestar e marcar audiência especial dentro da pauta de um juiz que está em 90, 180 dias, certo? Essa averiguação preliminar tem que ser feita em caráter de absoluta urgência. Quer fazer um comentário, doutora Valéria? Tânia, eu queria que você até falasse, eu sei que você quer falar. Sempre, né? Mas eu queria que você colocasse um pouco da tua experiência, do que acontece na vara da infância, semelhante ao que o doutor José Ricardo está falando para a gente. Na vara da infância, as situações são semelhantes, são muito parecidas. A maioria dos casos, as mães vêm com acusação de abuso sexual. E aí nós já colocamos que é a questão da dificuldade, da averiguação, de todos os pontos que são necessários observar. Mas, doutora Marisa, eu queria também, eu acho que cabe aqui sinalizar que é um caso de alienação parental que ainda continua sendo discutido, que eu acho que essa semana completou um ano da morte da Joana, acho que foi na segunda-feira. E eu conheci recentemente a psicóloga que participou do parecer, e ela é muito tranquila com relação ao fato de ter dado um parecer favorável à retirada da guarda da mãe para o pai, porque eles constataram realmente uma situação grave de alienação parental. A Joana, infelizmente, morreu, foi em decorrência dos abusos e dos maus tratos do pai, isso está sendo investigado, mas eu só estou colocando essa situação para exemplificar o quanto é difícil, o quanto é complicado e o quanto nós temos que ter muito cuidado, nós que trabalhamos com essas questões. Agora, além dos cuidados que nós temos que ter, eu acho que quem tem que ter muito mais cuidado que os profissionais são os pais e as mães, as pessoas que são responsáveis, porque cria uma situação, muitas das vezes, como eu já coloquei, involuntária, mas que causa um malefício muito grande a seus filhos, e a gente tem aí voltando mais ou menos ao que a senhora me perguntou, eu vou trazer essa resposta de uma outra forma. Crianças e adolescentes que nós atendemos na vara da infância, e que você vai buscar o histórico dessa criança, essa criança tem um histórico de ter sido afastada do pai, de ter sido afastada da mãe. Então, assim, crianças que se tornam marcadas, pelo próprio comportamento. A senhora tem uma lista aí de consequências, A questão da culpa, a questão do envolvimento com drogas, com alcoolismo, meninas que começam a se prostituir muito cedo, que resolvem engravidar muito cedo para poder sair daquela situação, não aguentam mais a pressão que a mãe faz em casa para se afastar do pai, aí engravida e vai morar na casa do pai, porque prefere ficar junto daquela pessoa que ela tomou conhecimento, ela conseguiu entender que, na verdade, tudo que a mãe falava era uma mentira. Agora, só para exemplificar, eu queria colocar que a primeira grande discussão da qual eu participei com relação à alienação parental, porque a que a gente colocou essa lei não tem um ano, mas em 2009 eu fui convidada pelo tribunal. O tribunal organizou em Macaé e a Petrobras tem problema com R, tá? A Petrobras patrocinou. E eu participei de uma mesa que foi muito interessante,
que eu dei um outro tema ao meu discurso, à minha palestra, mas ao meu lado estava o Dr. Paulo Lins e Silva, do IBDFAM, que ele, na verdade, a palestra dele, assim, meia hora, 45 minutos, sobre alienação parental. E ele assumindo, assim, claro, uma postura, ele é advogado, e ele advoga muito, a maioria dos seus clientes são clientes que se veem prejudicados pela alienação parental e, como a doutora Valéria falou, cobram uma resposta do judiciário. Eu estou sendo impedido de visitar meu filho, eu estou sendo impedido de manter contato, então eu quero que essa criança venha para mim. E requerem, né, e querem muito a transferência de guarda. O que eu estou colocando isso porque é muito interessante que, naquele momento, o Dr. Paulo Lins e Silva, ele estava categórico, que é a posição dele, eu acredito que continua sendo. Só que anos depois, eu assistindo a televisão, acho que fantástico, eu vejo o caso do menino Jean, aquele menino que a mãe faleceu aqui, que ainda existe uma briga na justiça, e aí foi interessante, terrível sempre, mas o Dr. Paulo Lins e Silva, ele é o pai do padrasto do Jean. Né? E eu sempre procuro ver as notícias e tal, e em nenhum momento ele se colocou, porque, na verdade, o que acontece ali, o que acontecia a princípio, era uma situação, era uma questão de alienação parental. Né? Era famílias, avós, quer dizer, eu não tenho conhecimento, o que eu sei é o que é passado pela imprensa, mas seriam os avó, basicamente, principalmente, impedindo o pai de ter contato com o filho, mesmo quando o pai vinha. E, assim, interessante que eu fiquei assim, ele agora, o Dr. Paulo Silva, está... do outro lado da história, mas ele não se manifesta. Eu acredito que o advogado do filho dele seja do escritório dele, mas ele não se manifesta. Eu falei assim, será que ele vai aparecer? Será que ele vai agora defender, né, a alienação parental, que é uma coisa que ele discorda tanto, e lógico, né? Assim, só colocar isso. Pode fazer outra pergunta. Não vamos entrar nesse método que é o caso lá em si, né? Mas é o que a gente estava falando. É tão difícil diagnosticar e tantas vezes quem está no lado onde está acontecendo, está provocando isso, muitas vezes é involuntário. Né? Nem a pessoa está se dando conta que está fazendo isso. Às vezes a separação, né, deixa... Você mesmo tinha colocado isso. As marcas, a dor. Grande. É importante que as pessoas tenham conhecimento até disso para olhar para si e dizer, estou fazendo isso? Né? Porque eu tenho que pensar no meu filho. Eu não estou pensando no meu ex-marido, na minha ex-mulher. E o meu filho? O que eu estou fazendo em relação a ele? Porque muitas vezes você transparece a sua dor, e isso é muito natural. A criança percebe, você não consegue esconder. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar falando, denegrindo imagem. É disso que a gente está realmente tratando aqui. Né? Eu agora vou aproveitar um pouquinho a audiência do seu programa e justamente de nós estarmos usando a mídia para trazer esclarecimento para a população, e com essa colocação que você fez da menina Joana, né, que por força de uma inversão de guarda, veio a ser a vitimada e veio a falecer. Não se está julgando aqui o processo, porque ainda está em fase de averiguação, mas criou-se, por força da mídia, um clamor muito grande em que passou-se a legitimar a mãe, as mães ou os pais detentores da guarda de não deixar que seu filho saísse com a outra parte, com medo de acontecer a mesma coisa com a Joana. Só que nós falamos hoje em cerca de 20, 30 milhões de crianças que participam de uma situação de pais separados ou muito mais, em que um único caso, ou 2 ou 3 isolados, tiveram consequências fatais, como o do caso da Joana. Então, a preocupação é que aquilo que acontece na mídia aconteceu, é reprovável, é inaceitável, Entretanto, aquilo não foi culpa do judiciário e muito menos dos advogados que pleitearam aquela guarda, porque aquilo foi um fato isolado, como as crianças que foram vitimadas daquele homicida no colégio, as crianças que são atropeladas por pessoas embriagadas. Realmente, as pessoas me perguntam, mas se o juiz não tivesse revertido a guarda, o que teria acontecido? Ela poderia ter sido vitimada na residência da própria mãe. Então, se nós fizermos uma estatística do número de crianças que foram invertidas à guarda e nada aconteceu, foi retirada ela daquela situação de risco a favor dela. E um único caso,
em que uma menor veio a falecer por conta dessa decisão judicial, na verdade, fatalidades existem, né? E o judiciário não tem o condão, não tem a capacidade, nem nenhum juiz, por mais preparado que seja, nem nenhum setor social, de prever uma situação como a ocorrida com a Joana. Então, a atitude, seguramente do magistrado, ao determinar a mudança da guarda, foi por força da alienação parental. E esse fato gerou a insegurança, provavelmente, de muitas pessoas, no sentido de deferir a inversão de guarda, deferir uma visitação contestada pela outra parte. A mídia tem esse poder de tumultuar e gerar entendimento, gerar uma posição social. Então, eu digo que a decisão da mídia tem muito mais força do que uma sentença judicial. A sentença judicial, como todos nós sabemos, ela atinge as partes, autor e réu. Já a condenação da mídia, ela é eterna e ela surte efeito não só entre aquelas pessoas que estavam no problema, como em toda a sociedade. Me lembra agora, não sei o nome, eu não tenho a memória muito boa, uma creche, não sei se no Rio de Janeiro ou em São Paulo, certo? Que houve a acusação de um monitor ou de um professor de abuso sexual. De uma creche de porte, de nome, com antecedentes excepcionais, a mídia divulgou, condenou antecipadamente, e esta empresa, que era uma empresa sólida, séria, teve a comprovação de que, em hipótese alguma, ocorreu aquele fato, entretanto, veio a falir, veio a ser fechada por um caso isolado. Então, uma informação falsa gerou a perda de emprego de várias pessoas e gerou a extinção de uma empresa. Então, nós estamos com um veículo hoje muito importante, por isso que eu agradeci o convite do Judiciário e acho fundamental que outras e outras reuniões como essa, bate-papo, sejam marcadas para a gente levar à comunidade um maior conhecimento de seus direitos e como a justiça vem caminhando e como a OAB vem caminhando. Mas é muito importante que a mídia, que é formadora de opinião, tenha muita cautela. Até depois dessa situação, eu tenho percebido que a mídia tem tido muita preocupação antes de divulgar um fato que pode não ser verdadeiro. Então, é muito importante, repito, que uma situação feita da Joana, uma situação feita de Antônio, Maria, uma situação isolada, não sirva de elemento para que as pessoas validem aquela situação que ela praticava de forma errada, que é a alienação parental. Bom, a gente está chegando ao final, infelizmente. Então, aproveitando que a palavra está com o doutor Zé Ricardo, agradeço muito a sua presença, tá? E se tem mais alguma colocação aí final, só para a sua despedida temporária do programa. Espero realmente que seja temporária a minha despedida, não a minha despedida de José Ricardo Ferreira de Aguiar, mas do Judiciário, dos juízes. Espero que realmente esse programa mantenha o êxito que tem demonstrado, a popularidade. Espero que vocês continuem investindo no conhecimento e no esclarecimento à população de seus direitos, com a vinda de outros colegas aqui. Só repito que a população deve a todo momento procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público e a OAB, na pessoa de seus advogados, sempre que tiverem qualquer dúvida, sempre que se acharem desprovida ou desamparada de algum direito que elas acham que lhes são devidos. Então, essas instituições estão abertas justamente para isso e confesso, e é bom que todos saibam, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum defensor, nenhum advogado está fazendo qualquer favor ao atender, seja lá quem for, independentemente da sua condição financeira. Somos funcionários públicos pagos pelos impostos que vocês recolhem todos os dias. Merecemos respeito, dignidade às profissões que exercemos, mas estamos aqui todos em conjunto para atender a população.
Então, o meu recado é um recado: não se acomodem com a injustiça, não aceitem a criminalidade, não aceitem a impunidade. Ela sempre foi, sempre existiu, existe e existirá. Mas enquanto a população não se revoltar contra ela, não denunciar e não procurar, o poder judiciário, o executivo, o poder de polícia fica engessado. Então, acho que a grande arma da prestação jurisdicional, a grande arma da evolução social e da melhoria da população é a denúncia, é o envolvimento pessoal do indivíduo, não lavar as mãos como Pilatos, é buscar a denúncia, buscar a repressão contra procedimentos errados, seja lá de quem for. Eu agradeço mais uma vez a presença, o convite, e desejo que esse programa tenha esclarecido, pelo menos um pouco, alguns pontos que nós destacamos aqui, muito bem destacado por vocês. Uma boa tarde a todos. Doutora Valéria, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite a participar dessa mesa, dessa conversa. É importante que a população saiba que ela tem um canal, que ela pode se orientar, buscar alguns caminhos, e que ela saiba que a OAB está aqui para assisti-la. E, como colocado pelo doutor José Ricardo, o judiciário ele está ali para atender a todos, indistintamente. As questões que foram postas aqui hoje são questões novas, importantes, e quanto mais informação, melhor para que o povo, como ele mesmo colocou, busque o direito que entende ser seu. Muito obrigada. Tânia. Faço minhas as palavras do doutor José Ricardo, da doutora Valéria, com relação ao agradecimento à doutora Marisa e ao programa como um todo. E o recado que eu queria deixar é o seguinte, para os pais e mães, né? A gente brinca lá na Vara da Infância, a nossa equipe, e com algumas pessoas postulantes a adotantes, né? As pessoas estão requerendo a habilitação para adoção, que foi um tema de um programa passado, é que para uma pessoa que quer adotar, né, ela tem que passar por toda uma avaliação social e psicológica, ela tem que assistir reuniões para saber como lidar com essa questão da adoção. Eu sempre pensei, né, desde o dia que eu engravidei, e hoje em dia isso é mais forte, que, na verdade, todo mundo que resolve ter filho devia passar por uma avaliação, né? Eu quero engravidar, então você vai fazer uma avaliação para saber se você consegue, se você tem todos os requisitos para ser uma mãe e para ser um pai, enfim. E eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente tem que levar muito a sério essa questão da alienação parental. Eu acho que esse programa, eu acho que deixa um recado que é para a gente, nós que somos mulheres separadas e quem está pensando em separar, e os homens que são separados, né, para que consigam, para que pelo menos tentem realmente focar na saúde, no bem-estar integral dos seus filhos. Né? É lógico que é muito complicado deixar a mágoa de lado, deixar ressentimento, deixar todos os sentimentos ruins, mas se a gente conseguir focar nos nossos filhos e entender, olha, a prioridade é ele e de que maneira eu estou trabalhando minha separação com relação para essa criança, eu acho que a gente consegue diminuir esse número de sequelas que são deixados em muitas crianças e adolescentes. Só isso. Espero que o programa tenha sido útil para todos. Esse é o objetivo do programa OAB em Foco, não só para o advogado, mas para a população, para a sociedade, entender um pouco melhor os temas jurídicos, né? E tudo começa na família, né? A gente sabe que o ser humano está sendo formado ali naquela família. Então aqui fica um recado que é para todos nós, né? Para pensarmos sobre isso, como todos aqui já falaram, a responsabilidade que nós temos sobre a formação dessas crianças. Então, nos despedimos aqui e até o próximo programa OAB em Foco.